No livro de ciências, vamos fazer as atividades da página 79 e 80. Alterações na cadeia alimentar. Nós vimos nas aulas passadas sobre cadeia alimentar e vimos o quanto as coisas estão interligadas. Existem os seres vivos que são produtores de alimentos e existem os consumidores. E também existem os seres que são decompositores. Mas o que acontece quando a gente faz alguma alteração nessa cadeia alimentar? É o que vamos ver na aula de hoje. Os seres vivos de uma cadeia alimentar dependem uns dos outros para sobreviver. Se o número de indivíduos de uma espécie da cadeia aumenta ou diminui muito, os outros seres são afetados. E isso provoca uma alteração na cadeia alimentar. Alterações como essas podem ocorrer por causas naturais, como longos períodos de seca, ou grandes incêndios e erupções vulcânicas, ou devido a alguma atividade humana. Observe o exemplo ilustrado abaixo. Então, aqui na figura A, nós temos o seguinte: agricultores que trabalhavam em plantações de milho foram picados por serpentes que se escondiam entre as plantas. Então, aqui está uma das serpentes, né? Na figura B, nós temos o que eles fizeram, né? A ação de resposta dos agricultores. Para evitar novos acidentes, os agricultores passaram a matar todas as serpentes que encontravam, né? Então, aqui, ó, tá eles caçando as serpentes, né? E matando. Na figura C, nós já temos a consequência desse ato dos agricultores. As serpentes se alimentavam de aves, ovos e também de ratos. Com a diminuição do número de serpentes, porque os agricultores mataram as serpentes, o que foi que aconteceu? Os ratos da região se multiplicaram, porque não tinha mais o predador natural deles, né, que eram as serpentes. Como os agricultores mataram as serpentes, eles não tiveram mais seu predador. Então, eles se proliferaram. E aí, eles começaram a invadir as plantações e a comer as sementes e os produtos que os agricultores colhiam. Vejam só na imagem D. Os ratos se alimentam de grãos, como milhos e soja. Eles comem os grãos nas plantações e também os que já estão estocados. O excesso de ratos causou prejuízo aos agricultores. Então, vejam só, os agricultores causaram um desequilíbrio na cadeia alimentar. Quando eles mataram as serpentes, eles achavam que estavam se livrando de um problema, mas eles acabaram conseguindo um problema ainda maior. Né? Por quê? Porque eram as serpentes que mantinham o controle dos ratos, das aves que comiam as plantações. Quando as serpentes morreram, esse controle não existia mais. Agora vamos para a nossa atividade. A figura abaixo representa uma cadeia alimentar da qual o ser humano participa. Responda as questões no caderno. Então vamos primeiro analisar a figura. Aqui nós temos seres microscópicos, ou seja, que a gente não consegue ver a olho nu, mas que estão presentes na água. São algas microscópicas, olha só. E essas algas microscópicas servem de alimento para animais microscópicos também, né? Então, pequenos animaizinhos que vivem na água se alimentam dessas pequenas algas. E esses pequenos animaizinhos, eles servem de alimentos para peixes menores, que por sua vez servem de alimentos para peixes maiores. E vem o homem, pesca esses peixes e se alimenta usando também, né, participando também dessa cadeia alimentar. Item A, descreva a cadeia alimentar representada. Quem se alimenta de quê? Então, aqui vocês vão colocar a sequência, né? Primeiro vem as algas, que são seres produtores. Depois vem os pequenos animais microscópicos que se alimentam dessas algas. Os peixes menores que se alimentam desses animais microscópicos. Os peixes maiores que comem outros peixes. E o ser humano que se alimenta de peixe.
Item B. Considerando a cadeia alimentar que você descreveu no item A, responda: quem é o ser produtor? Então, desses seres que tem aí na imagem, e eu já falei até para vocês na explicação, qual deles, né, produz o seu próprio alimento, ou seja, está na base da cadeia alimentar? Será que é o peixe? Será que é o ser humano? Será que são as algas? Então, vocês vão colocar aqui qual é o animal que está aí na figura, que é o próprio produtor do seu alimento. Item C. Imagine que a água se torne poluída, matando algas e animais microscópicos. O que pode acontecer aos outros seres vivos dessa cadeia? Veja só, aqui o item está pedindo para que você imagine uma situação de alteração na cadeia alimentar. Por que alteração? Vamos lá, se essa água for poluída, seja provavelmente por ação do ser humano, né? A água foi poluída. E aí isso fez com que as algas e os animais microscópicos morressem, né, por causa da poluição. E aí o que vai acontecer? Qual é a alteração que isso vai gerar? Os peixes que se alimentavam dessas algas, desses animais microscópicos, provavelmente vão morrer também de fome, né, por falta de alimento. E, claro, também vão ser prejudicados pela poluição. Isso vai prejudicar os peixes maiores e, consequentemente, os homens, que não vão mais encontrar tanta oferta de peixe como antes. E essa foi a atividade de ciências de hoje. Parabéns para quem terminou. Até a próxima!